Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. É um prazer ter você do outro lado. Continuamos a falar de neuroanatomia funcional. Aqui temos a aula 6, tronco encefálico, a parte 2. Na aula passada vimos a parte 1 e agora vamos então falar da parte 2. Eu sou a Milton Alfredo e darei agora início à nossa aula. Aqui a configuração interna corresponde ao nosso tema, porque no tema passado vimos a configuração externa. O tronco encefálico. Temos aqui essa imagem representativa, que ela começa da medula até o mesencéfalo. Ou seja, temos aqui a medula espinal, o bulbo raquidiano, a ponte e o mesencéfalo. Na verdade, essa imagem simplesmente está aqui para ilustrar a diferença da configuração interna dessas porções do sistema nervoso central. Aqui na medula nós conseguimos ver principalmente a substância cinzenta. Ela vai mudando de estrutura, conformação e predisposição a nível da medula, do bulbo, da ponte e até do mesencéfalo. Então, essas diferenças na constituição interna dessas estruturas, principalmente do bulbo, da ponte e do mesencéfalo, é o que nós vamos estudar hoje. Mas é importante ficar claro que essa imagem é muito famosa, foi retirada no Atlas de Anatomia de Frank Netter. É uma imagem muito frequente quando se fala ou quando se aborda este tema. Muito frequente em exames também, exames de anatomia. Então, nos vimos obrigados a colocar e a falar um pouquinho sobre esta imagem. Na verdade, ela retrata ou ilustra os principais núcleos do tronco encefálico. Bom, aqui em azul nós temos os núcleos sensitivos, em vermelho temos os núcleos motores e temos também aqui os mistos. Vamos então falar dos principais núcleos que estão aqui representados, só dos sensitivos. Vamos começar aqui no mesencéfalo. Logo estamos a falar do sentido crânio-caudal. Aqui aparece este que é o núcleo do colículo superior, que juntamente com o núcleo do corpo geniculado lateral formam os centros de retransmissão da via óptica. Mas acontece que só este é que pertence ao mesencéfalo, que é o núcleo do colículo superior. Teríamos mais aqui abaixo um outro núcleo, que é o núcleo do colículo inferior, que não tem a ver com a via óptica, e sim com a via auditiva, e que também estaria relacionado aqui com o corpo geniculado medial. Mas acontece que essa porção aqui dos corpos geniculados já não pertence ao tronco encefálico, pertence ao diencéfalo. Para uns autores, especificamente no tálamo e para outros no metatálamo. Mas isso é um conflito de literaturas e cabe a nós simplesmente reconhecer essa diferença de conceitos. Então teríamos simplesmente para o mesencéfalo aqui os núcleos tanto do colículo superior ou do colículo inferior. Tanto o colículo superior e o inferior também podem ser chamados de corpos quadrigêmeos. Agora, aqui temos o núcleo mesencefálico do nervo trigêmeo. Então, também existe no mesencéfalo. Dos sensitivos, estaríamos praticamente concluídos com essa abordagem. Descendo para a ponte, temos aqui o núcleo principal do nervo trigêmeo. Temos também os núcleos cocleares, anterior e posterior, ou também pode ser dito ventral e dorsal. Temos os núcleos vestibulares, que na verdade são 4, um anterior, um posterior, um medial e um lateral, são os núcleos vestibulares. Temos aqui o núcleo e o trato espinal do nervo trigêmeo. Temos ainda o núcleo do trato solitário. Temos ainda aqui o núcleo grácil também. E teríamos aqui o núcleo cuneiforme, mas não está representado nesta imagem. Então esses são os principais núcleos sensitivos
do tronco encefálico. Para os núcleos motores, temos aqui o núcleo rubro, muito importante para o sistema dopaminérgico, porque tem muitos neurônios aqui produtores de dopamina. Temos aqui o núcleo do nervo oculomotor e o núcleo acessório do nervo oculomotor, também chamado de núcleo de Edinger-Westerfeld. Aqui temos o núcleo do nervo troclear e encerramos então os principais núcleos motores do mesencéfalo. Indo para a ponte, temos aqui o núcleo motor do nervo trigêmeo. Temos aqui o núcleo do nervo abdutor ou nervo abducente. E temos aqui o núcleo do nervo facial. Temos também o núcleo salivatório superior. Agora, é importante reconhecer aqui o comportamento das fibras do núcleo facial em relação ao núcleo abdutor, que eles criam aqui um arco, que este arco recebe o nome de joelho interno do nervo facial. Na altura de reconhecer entre o núcleo abdutor ou o facial, é fácil entender que o facial não tem revestimento de fibras e o abdutor recebe aqui as fibras que o rodeiam, que são fibras do núcleo do nervo facial. Então, pela proximidade dos dois, é muito fácil. Aquele que tem fibras ao seu redor é o núcleo abdutor, e aquele que não tem fibras assim de forma arqueada ao seu redor, então é o facial. É uma forma de identificar um do outro. Também pela localização, o facial é mais lateral em relação ao abdutor, que é medial. Indo para os núcleos do bulbo, saímos da ponte, temos o salivatório inferior, temos o núcleo ambíguo, temos o núcleo espinal do nervo acessório, e temos também aqui o núcleo do nervo hipoglosso. Agora, este que é o núcleo dorsal do nervo vago, é tido como um núcleo misto, quer dizer que ele é ao mesmo tempo motor e sensitivo. E assim temos então estudado essa imagem bonita do Frank Nedler. Aqui é a mesma ilustração, mas noutra vista. Temos então aqui o núcleo rubro, temos o núcleo do oculomotor e o núcleo acessório do oculomotor, o núcleo de Edinger-Westerfeld. Temos aqui o núcleo do nervo troclear, o núcleo motor do nervo trigêmeo. Temos aqui o facial. Aqui já a esse nível conseguimos ver uma outra diferença entre o facial e o abdutor, que naquela outra imagem vimos que o facial é lateral em relação ao abdutor, mas o núcleo do facial também nessa imagem conseguimos ver que ele é anterior em relação ao núcleo do nervo abdutor. E aqui tem as fibras a formarem então o joelho do nervo facial. Torna muito fácil reconhecer um do outro. Este é o facial e este é o abdutor. Quer dizer que o facial é anterolateral em relação ao núcleo do abdutor e o núcleo do abdutor é posteromedial em relação ao núcleo do facial. Para entender essa descrição é só voltar à primeira aula. Se é que vieste diretamente assistir esta, para perceber isto é só voltar para a primeira aula, aula introdutória, e vai ser muito fácil. Aqui temos os núcleos salivatório superior e inferior. Temos aqui o núcleo dorsal do nervo vago, o núcleo do nervo hipoglosso, o núcleo ambíguo e o núcleo espinal do nervo acessório. Já nos sensitivos temos aqui o núcleo mesencefálico do trigêmeo, o núcleo principal, o sensitivo principal do trigêmeo, o trato espinal do nervo trigêmeo, núcleo trato espinal do nervo trigêmeo. Aqui temos os núcleos vestibulares e aí os núcleos cocleares. Aqui o núcleo do trato solitário e aqui temos o núcleo graço e faltou, vemos o núcleo cuneiforme. Mas de forma geral também
estão estudadas aqui os principais núcleos. Temos aqui uma formação importante, complexo olivar, constituído por os diferentes tipos de núcleos olivares, que vamos ver mais tarde, que forma aqui então as olivas a nível do bulbo. Aqui estamos a ver um corte da porção inferior do bulbo, que nos ilustra aqui estruturas quer pertencentes à substância cinzenta e quer à substância branca. Vamos então detalhar aqui esta imagem bonita. Conseguimos ainda ver aqui a fissura longitudinal anterior, o sulco mediano posterior e sulcos posterior intermediários, posterolateral e anterolateral. E aqui, no que mais nos interessa, que é a parte interna, vamos começar a identificar aqui alguns núcleos e fascículos. Por exemplo, temos aqui este que é o fascículo ou trato. Fascículo e trato é a mesma coisa. O trato espino-olivar e olivo-espinal, ou seja, aqui dentro tem fibras que pertencem ao trato espino-olivar e ao olivo-espinal. Parece a mesma coisa, mas não. Se, por exemplo, nos referimos ao trato espino-olivar, quer dizer que é constituído por fibras que partem da medula e terminam nas olivas bulbares. Logo, são fibras ascendentes e com isso são sensitivas. Já as fibras do trato olivo-espinal nascem da oliva e terminam na medula. Logo, são fibras descendentes e com isso motoras. Então, essa diferença é importante e deve ficar clara. Depois temos aqui o trato espinotalâmico anterior e este que é o trato espinotalâmico lateral. Aqui temos o trato esse é o espinocerebeloso anterior e aqui o espinocerebeloso posterior. Aqui sim temos o trato córtico-espinal de um lado e do outro. Mesmo os tratos que referimos aqui também estão aqui no lado oposto. Temos então os tratos córtico-espinal lateral de um lado e do outro. E aqui temos o núcleo e a raiz descendente do nervo trigêmeo. Temos aqui o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Temos aqui o núcleo grácil no fascículo grácil. E teríamos também aqui o núcleo cuneiforme no fascículo cuneiforme, mas nessa imagem não está ilustrada. Aqui temos a decussação das pirâmides. E temos aqui também o fascículo longitudinal medial ou longitudinal médio, que é praticamente um conjunto de fibras que interligam vários núcleos, nomeadamente o núcleo do oculomotor, do troclear, do abdutor, e núcleos também do nervo vestíbulo coclear. Então, mas é importante já deixar claro que este fascículo longitudinal médio, aqui a nível do bulbo tem praticamente localização anterior, mas de forma ascendente nas porções superiores do tronco encefálico ele vai ganhando posição posterior. E temos aqui também o canal central do bulbo. Então já temos aqui estudado essa imagem, que pareceu algo complexo, mas facilmente se percebe o que tem aí ilustrado. Aqui temos um corte um pouquinho mais superior em relação ao que vimos há bocado, mas também ainda é porção do bulbo e não se difere muito do que já vimos, porque a maioria das estruturas estão aqui. Por exemplo, temos também aqui a decussação das pirâmides, temos o trato espino-olivar e olivo-espinal, temos o trato espinotalâmico anterior e espinotalâmico lateral, o trato espinocerebeloso anterior e espinocerebeloso posterior. Temos aqui a raiz e o trato descendente, núcleo e a raiz descendente do nervo trigêmeo. Aqui já conseguimos ver que era o núcleo grácil e o cuneiforme também, com os seus respectivos fascículos. E encontramos agora, de novo, aqui nessa porção, o núcleo do trato solitário, o núcleo ambíguo e aqui o núcleo do nervo hipoglosso.
Encontramos também aqui o trato vestíbulo espinal e teto espinal, praticamente a junção dos dois tratos. Fora isso, não tem mais novidade aqui nessa porção, nesse corte, uma porção um pouquinho mais superior do bulbo. Subimos ainda com o bulbo e conseguimos agora ver aqui já as pirâmides, praticamente são formações do trato córtico-espinal lateral. Aqui temos agora o núcleo olivar acessório dorsal. Este já não foi visto nas imagens inferiores. Aqui temos ainda o núcleo e a raiz descendente do nervo trigêmeo. Temos aqui as fibras aciformes internas, essas aqui são fibras arqueadas internas, também podemos assim dizer, fibras arqueadas internas. Temos aqui o núcleo do nervo hipoglosso e o núcleo do trato solitário. Aqui nesta parte um pouquinho mais posterior, encontramos ainda o núcleo cuneiforme acessório, também chamado cuneiforme lateral, e aqui o núcleo cuneiforme, e aqui temos o núcleo grácil. Então, assim também estudamos essa parte de um corte mais superior do bulbo, sem esquecer aqui os tratos espinotalâmicos e o corte o espinocerebeloso anterior e espinocerebeloso posterior aqui também ainda podem ser vistos. Temos aqui também os núcleos arqueados. E aqui ainda um plano mais superior do bulbo. Conseguimos observar que já não tem muita relação com o que foi visto anteriormente. E aqui as pirâmides ocupam a mesma posição anterior. São praticamente formadas pelo trato córtico-espinal lateral. Temos aqui o leminisco medial, ou leminisco médio. E vamos ver agora como é que o fascículo longitudinal médio vem ter localização posterior, já que ainda no bulbo, mas numa parte superior. É o que dissemos aquela hora, ele vai saindo nas partes mais inferiores da região anterior e a cada vez que subimos ele vai se projetando para trás. Temos aqui o complexo olivar inferior, praticamente constituído pelo núcleo olivar inferior, pelo núcleo olivar acessório dorsal, pelo núcleo olivar acessório medial, este que pode ser visto aqui. Agora, esta parte aqui, que é o chamado hilo do núcleo olivar inferior, permite a passagem de fibras que saem do núcleo olivar inferior para o cerebelo, que formam assim as fibras olivo ou trato olivo-cerebeloso. Aqui ainda conseguimos ver o trato espinotalâmico, o espinocerebeloso anterior, espinocerebeloso posterior, o núcleo e a raiz descendente do nervo trigêmeo. Agora aqui estamos a ver o núcleo do nervo hipoglosso, o núcleo dorsal do nervo vago e o núcleo do trato solitário. Bom, aqui esta ilustração nos mostra como é que são constituídas as fibras do nervo vago, ou também chamado nervo pneumogástrico, que é o 10º par dos nervos cranianos. Aqui, fibras que saem do núcleo do trato solitário, fibras que saem do núcleo dorsal do vago, e aqui fibras do núcleo ambíguo. Então, ele tem fibras de todos esses núcleos. E aqui já temos uma parte inferior da ponte e conseguimos ver que ainda tem relação com a parte superior do bulbo, pela vizinhança. E conseguimos identificar aqui as pirâmides, ainda a parte do núcleo olivar inferior. Aqui também temos o olivar acessório dorsal, aqui os tratos espinotalâmicos, aqui o espinocerebeloso posterior, o espinocerebeloso anterior. O posterior estaria a esse nível, mas tem uma estrutura que sobrepõe, que é aqui o corpo restriforme. Temos aqui ainda o leminisco médio. Então, essa porção da ponte é muito parecida à parte superior do bulbo. Aqui o fascículo longitudinal medial. Ainda podemos ver aqui também as fibras olivo-cerebelosas, aqui a se projetarem para o cerebelo. E aqui temos novidades, né?
nesse caso o núcleo vestibular médio, núcleo vestibular lateral. Aqui as fibras que saem do núcleo vestibular lateral e vêm para a medula, vão descer para a medula espinal, então podemos considerar de fibras vestíbulo-espinais. Temos aqui também um núcleo prepósito. Este continua a ser o núcleo do trato solitário. E assim vimos que é uma parte muito parecida à porção superior do bulbo. Aqui esta parte da ponte perde relação com a parte inferior. Conseguimos ver que é totalmente diferente, mas as estruturas estão aqui ainda bem ilustradas. Aparece de novo aqui os tratos córtico-espinais e córtico-bulbares, a mistura desses dois. Temos aqui os núcleos pontíneos. Aqui as fibras que saem dos núcleos pontíneos e se projetam para o cerebelo, formando assim o fascículo pontino-cerebeloso ou ponto-cerebeloso. Aqui temos o núcleo olivar superior, também algo novo que apareceu aqui, mas isso já foi visto, que é o leminisco médio, já foi visto. Aqui o fascículo longitudinal médio também já foi visto. Aqui a raiz, o núcleo e a raiz descendente do nervo trigêmeo também já foi visto. Aqui o núcleo vestibular médio, mas aparece aqui sim o núcleo do nervo abdutor e o núcleo aqui do nervo facial. Por que este é o abdutor e por que este é o facial? Porque conseguimos ver que aqui o facial é anterolateral em relação ao abdutor, que é posteromedial, já vimos isso. E aqui o abdutor ainda recebe as fibras que formam o joelho do nervo facial. Se deste núcleo saem fibras que vêm envolver o outro, quer dizer que este aqui é o núcleo do nervo facial, este aqui é o núcleo do nervo abdutor ou abducente. E aqui temos assim as fibras a abandonarem a ponte. Este é um nível mais superior da ponte, que não difere muito do que já foi visto. Aqui temos os tratos córtico-espinais e córtico-bulbares. Temos aqui os núcleos pontíneos e as fibras do fascículo ponto-cerebeloso ou pontino-cerebeloso. Temos aqui o leminisco medial e o leminisco lateral. Aqui o núcleo olivar superior. Mas aparece aqui estes que são formações do núcleo motor do nervo trigêmeo, que juntamente com a raiz, o núcleo e a raiz descendente do trigêmeo, formam aqui então o nervo trigêmeo. Agora, esta aqui também é parte importante, que é o núcleo mesencefálico do trigêmeo. E na verdade aqui, só para ressalvar, não é a raiz descendente, mas é sim o próprio núcleo principal, o núcleo sensitivo principal do nervo trigêmeo. Este aqui também, e este aqui é o motor do trigêmeo. Agora sim estamos certos. Aqui ainda temos o fascículo longitudinal médio, o trato longitudinal médio. E aqui esta é a parte do joelho do nervo facial. E aqui temos um nível mais superior do bulbo, que praticamente se torna muito evidente aqui o núcleo olivar superior. Conseguimos ainda ver o que já foi visto, o trato córtico-espinal e córtico-bulbar. Temos aqui o leminisco medial e o leminisco lateral. Aqui temos o nervo motor, ou núcleo motor do nervo trigêmeo. E aqui o núcleo sensitivo principal do nervo trigêmeo. E aqui as fibras do nervo trigêmeo. Conseguimos ainda observar aqui o pedúnculo cerebeloso superior e aqui o pedúnculo cerebeloso médio. Observamos ainda aqui o fascículo longitudinal médio e aqui o quarto ventrículo, e posterior a ele temos então o véu medular anterior. Então deu para ver que essa imagem também não é assim tão complicada. Agora sim temos o mesencéfalo.
Bom, é importante primeiro entendermos que o mesencéfalo, através dessa estrutura que está aqui, que é o aqueduto de Silvio, também chamado de aqueduto cerebral ou aqueduto mesencefálico, permite-nos dividir o mesencéfalo em uma parte que chamamos de teto, que é a porção praticamente posterior ao aqueduto, e a porção anterior ao aqueduto nós chamamos de pedúnculo cerebral, toda esta. Agora, o pedúnculo cerebral também é subdividido em duas partes. E o ponto de referência é esta porção aqui, que é a substância negra, que nos permite dividir em uma porção anterior e uma porção posterior. A porção posterior à substância negra nós chamamos de tegmento. E no tegmento encontramos principalmente aqui o núcleo rubro. Também é verdade que encontramos os núcleos do nervo oculomotor, o núcleo acessório do oculomotor, o núcleo de Dinger-Westphal e o núcleo troclear. E aqui na porção anterior, que nós chamamos ou cruz-cérebros, também chamados de base, okay? Ou então pilar. Esta é a parte anterior à substância negra. Pode receber essas denominações todas. Tem também aqui alguns tratos importantes que constituem então essa base da ponte, ou então cruz-cérebros, ou ainda pilar do cérebro. Bom, temos aqui então o trato córtico-bulbar medial, o trato frontopontino, o trato córtico-espinal, temos ainda os tratos temporo e parieto-pontinos e também o trato córtico-bulbar lateral. Então são fascículos que constituem aqui a cruz-cérebros, ou então o pilar do cérebro, que é a parte mais anterior do pedúnculo cerebral do mesencéfalo. E aqui no nível mais superior, então temos a base ou pilar do cérebro, ou ainda cruz-cérebros. Temos aqui a substância negra. Então tudo isto aqui é o tegmento. Encontramos aqui o lemnisco médio, o núcleo rubro, a decussação ventral, a decussação dorsal, né, que é formada aqui pelas fibras do trato tetobular. Temos aqui o fascículo longitudinal médio. Temos ainda aqui o núcleo do nervo oculomotor. Faltou aqui o núcleo acessório do oculomotor e o núcleo do nervo troclear, tinham que estar aqui representados também. E ainda temos também aqui o fascículo longitudinal dorsal, a substância negra periaquedutal, o aqueduto de Silvius, e aqui então o colículo superior, ou então corpo quadrigêmeo superior. Dá para ver que essas imagens não são assim tão complexas ou tão difíceis. É só questão de prática e logo conseguimos fazer uma relação das estruturas internas aqui do tronco encefálico. E assim demos por terminada a nossa aula. Esperamos que essa aula ajude você. Estamos juntos até o próximo vídeo. Mais do que ciência, anatomia é arte.